Olá, meu nome é Fernanda, sou estudante de pedagogia e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, né? A primeira pergunta que nos é proposta é: com base no contexto escolar, você pode visitar uma escola para observar como acontece o atendimento aos alunos com deficiência. Escreva sobre a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. Então, eu não tive a oportunidade de visitar uma escola, né? Nesse período de agora eu não tive essa oportunidade, mas já visitei escolas sim, que eu tenho um irmão que ainda estuda, então de vez em quando eu tô indo, né, na escola dele. Então, o que eu vejo assim, toda criança tem o direito da educação, né, em uma sala de aula. Então, em uma sala de aula podemos ter vários tipos de alunos, alunos com dificuldades mentais, dificuldade no português ou na matemática, né? Ou crianças também com altas habilidades. E cada criança tem o seu tempo para aprender, né? Então, e todas essas crianças têm o direito, por lei, né, ao aprendizado, a aprender. Toda criança tem o direito por lei, né, de aprender. Então, isso é dado por lei. Então, isso é dado para elas por lei, é um direito por lei, um ensino de qualidade, né, e de forma gratuita, tem que ser ofertado a elas. Dentro do ensino regular. Porém, né, isso realmente é colocado em prática no cotidiano do país? Isso é realmente colocado em prática? A maioria das vezes não, né? Há muitas crianças aí sem estudar, muitas crianças aí que os professores não têm, né, o devido cuidado com essas crianças. Então, isso dificulta mais ainda, né? Então, por isso que temos que estudar os nossos alunos, estudar, né, a criança ali para sabermos aonde que ela está tendo ali dificuldade, para podermos auxiliar, ajudar, né? Eu tenho um exemplo, assim, de vida que é até meu irmão. Ele começou a falar com 4 anos. Então, ele tem uma dificuldade ali no português. Até hoje, ele tem essa dificuldade no português. E no primeiro ano do ensino fundamental, ele repetiu, né? Assim, sem aviso prévio, ele repetiu porque ele não sabia ler, né? Ele não sabia ler, então simplesmente a escola repetiu ele. E isso era uma coisa que não era para ter sido feita. Minha mãe não recorreu na época, mas poderia ter recorrido, porque o professor deveria ter analisado aquilo antes de repetir o aluno, por que ele tinha essa dificuldade no português. Né? Isso era para ter se passado para minha mãe, para ela procurar, né, um fono ou algum especialista ali naquela área para analisar por que ele estava tendo aquela dificuldade. Né? E isso não foi falado por nenhum professor. Olha que a escola era uma escola particular, né? Então simplesmente eles repetiram por ele não saber ler, porque para passar para o primeiro ano do ensino fundamental ele deveria saber ler. Então simplesmente repetiram. E isso foi uma atitude errada que eles tomaram, eles não analisaram, né, ali e chamaram minha mãe antes para conversar. Então, foi uma atitude totalmente errada deles, né? Então, eu vou ler um pouco aqui do esboço que eu fiz, né? Então, sendo assim, até alguns anos atrás, era mais do que comum pessoas com altas habilidades ou algum tipo de deficiência serem colocadas à margem do convívio social, internadas em asilo ou confinadas ao ambiente familiar, sem a maior parte das vezes não recebendo uma educação formal. Podemos destacar a lei de 1900 e a lei de Podemos destacar a lei ou nova lei de diretrizes e bases da educação, criada em 1996.
Nela consta que todas as crianças e adolescentes têm direito ao ensino escolar. O problema é que a lei não enfatiza a questão da inclusão, deixando claro que nem sempre será possível favorecer a integração dos alunos nas classes de ensino regular. Essa situação muda com a chegada do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014. Por meio dele, fica garantido um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, a partir dessa lei, né, fica garantido um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, foi a partir da lei que foi aprovada em 2014 que as crianças já tinha sido criada, né, a lei que toda criança tinha o direito de aprender, mas as crianças que tinham algum tipo de dificuldade, né? Nessa lei não incluía essas crianças, mas com essa lei de 2014 foi incluída essas crianças. Então a segunda pergunta foi: cite e descreva 2 ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão social. Então, para lidar com as diferentes necessidades do estudante, é preciso, né, que o professor ele tenha uma preparação, ele seja preparado, né, a equipe de professores e a equipe administrativa do colégio sejam capacitados da forma adequada ali para lidar com aquelas crianças, né? Então é preciso saber lidar com aquelas crianças. Elas não podem ser excluídas de forma alguma. Também acredito que essas crianças que têm algum tipo de dificuldade, ela deve ter um tipo de acesso, né, se necessário, a um cuidador ou um especialista ali para cuidar daquela criança, né? O objetivo também é auxiliar na realização de atividades e na compreensão da aula, né? Então, um segundo professor é muito necessário. Eu acho que toda escola deveria ter 2 professores dentro de uma sala, porque enquanto um passa a matéria ali, né, o outro, ele teve até uma escola que eu estudei, assim, essa escola até se encontra eu morei em Curitiba, e tinha, lá nessa escola que eu estudava, tinha 2 professores dentro de uma sala, não era só um, né, eram 2 professores dentro de uma sala. Então, isso ajudava demais. Enquanto um passava a matéria, o outro, ele vinha... Porque um professor só não tem como ele passar a matéria e depois em cada cadeira, ele não tem tempo para isso, né? Em cada cadeira ali explicar para a criança ali que tem dificuldade, né? Que está com algum tipo de dificuldade. E não tinha como. Então, com 2 professores é muito bom. Porque esse professor, ele vai ali na carteira da criança, né, e explicar, né, melhor ali, de uma forma melhor que ela venha entender, né, porque cada criança também tem o seu tempo de aprender, né, tem criança que pega as coisas rápidas, tem criança que demora mais um pouco, então o segundo professor, até para isso, ajuda muito, muito, né, então eu vi com a ajuda, porque eu vivi isso, né, e onde que eu estudava. Era assim, e era maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que toda escola deveria ter 2 professores. E essa escola que eu estudei foi uma escola pública. Então, e tinha esses 2 professores. Então, para mim é essencial ter 2 professores dentro de uma sala de aula. Porque muitas das vezes um professor só não consegue dar conta, não porque ele não é uma pessoa capacitada, não. É porque é muita coisa para um professor só. Mas claro, quando não tem um segundo professor, é bom ter um segundo professor, mas quando não tem, né, devemos se virar da melhor forma possível, né, e usar os materiais que temos ali dentro da instituição, dentro da escola. Né? Não vamos deixar de dar aula por isso, né, deixar de fazer nosso trabalho por isso. Não, mas tendo é maravilhoso. Eu vou ler um pouco aqui, continuar lendo um pouco do esboço que eu fiz, né? Então vamos continuar.
O processo educativo já teve um grande avanço desde a instituição da Constituição Federal, em 1998. Porém, a educação inclusiva ainda caminha a passos lentos, né? Apesar de as escolas de rede pública já aceitarem alunos especiais em suas turmas regulares, isso apenas não é o suficiente. É preciso oferecer um ensino de qualidade a esses estudantes, algo que não se tornou uma realidade, né? Muitas das vezes falta até os materiais ali, né, essenciais para aquela criança ali que possui alguma necessidade especial. Então, isso ainda precisa ser melhorado, né? Temos também o problema da falta de preparo pedagógico por parte da equipe escolar, falta de metodologias realmente inclusivas e materiais que contribuam para a aprendizagem. Então, ocorre que, ou mesmo estando junto de outros estudantes, que possui altas habilidades ou deficiência acaba sendo excluído da convivência com os demais e tendo seu desenvolvimento prejudicado, né? Então, para amenizar essa situação, existe o programa Educação Inclusiva MEC. Ele promove a formação contínua de gestores e educadores das redes municipais e estaduais, de modo que consigam atender com excelência o público com necessidades especiais. Outra forma de melhorar esse cenário é investindo na acessibilidade, então, é investindo na acessibilidade estrutural e em recursos tecnológicos que facilitem o processo de aprendizagem intelectual e interação social. Então, a questão 3 pede para a gente montar um breve planejamento educativo seguindo as orientações abaixo, né? Nome do projeto, tudo. Então, o nome do meu projeto seria Preservando o Meio Ambiente, o tema por que é importante preservar o meio ambiente, e o período em que o projeto seria trabalhado seria no mês de junho, porque no dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E esse trabalho seria feito nas turmas, né? Nas séries de 1º ao 4º ano. Né? O objetivo do projeto é identificar a dificuldade de cada aluno e buscando ajudar da melhor forma possível, né? Então, o objetivo é buscar tentar identificar a dificuldade de cada aluno para trabalhar de uma forma ali que venha, né, ajudar o aluno, né? Então, para ajudarmos, temos que identificar a dificuldade dele. Então, com esse projeto, ajudaria a identificar a dificuldade de cada aluno e trabalhar de uma melhor forma possível, que ele venha, né, não ser prejudicado, né, ele venha ser ajudado. E a metodologia seria preparar um cartaz e folhas de papel indicando onde deve jogar o lixo, né, para ser reciclado, a conscientização da água, né, porque devemos, né, economizar água. Então, todas as coisas relacionadas com o meio ambiente, né? Então, isso serviria também para conscientizar as crianças, né, sobre esse assunto tão importante. E que são crianças, né? Então, conscientizando as crianças também ia conscientizar os pais também, né? Porque as crianças iriam comentar sobre aquilo que foi aprendido e iriam aprender também, né? Então, esse seria o objetivo, né? Essa seria a metodologia.